Olá turma, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai iniciar um novo módulo, o módulo 7, Serviços Farmacêuticos. E como eu sempre faço nas aulas, eu relembro o anterior. O módulo 6 a gente tratou sobre dispensação de medicamento. E como eu disse, dispensação de medicamento é uma prática muito importante dentro de uma farmácia ou drogaria. Mas também, não menos importante, temos os serviços que a drogaria e farmácia pode estar oferecendo ao cliente, que é o serviços farmacêuticos, que é o nome desse módulo, tá certo? E você me pergunta, professora, quais são esses serviços que a farmácia oferece? Por que eu tenho que saber esse serviço? Sou eu que vou fazer? É sim, você pode estar sendo balconista e ir para a área de fazer procedimentos, pode ser capacitado para fazer os procedimentos em enfermagem, são procedimentos de enfermagem, digamos assim. E aí quais são os procedimentos? Aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, administração de medicamentos, colocada de brinco, aquela por meio de pistola, que é a perfuração do lobo auricular para a colocação de brincos. Temos também a administração de vacinas, temos realização de curativo, temos até coleta de sangue para exames. Então, essa parte de dizer o que uma drogaria tem umas drogarias que têm todos esses escopos de serviço, mas outras já têm um escopo de serviço muito menor. E aí, se você tiver uma grande drogaria, você vai ter que aprender todos esses serviços. Já tiver uma menor, vai ser menos serviços farmacêuticos, que a farmácia vai disponibilizar. E aí, por que vocês têm que saber? Porque podem ser vocês que vão fazer, entendido? E aí, esses procedimentos, ele requer conhecimento, entendido? Então, para o primeiro procedimento, os dois que eu falei, a verificação de pressão arterial e a glicemia capilar, ela não constitui diagnóstico. Como assim não constitui diagnóstico? Esses parâmetros são vistos em farmácias, drogarias, para controle desses pacientes. E não para cliente, vou lá na farmácia, um exemplo, Eu, cliente, vou lá na farmácia e verificar minha glicemia, na pontinha do dedo, a furadinha na pontinha do dedo. Chego lá, minha glicemia dá 200. Aí o atendente vai dizer, eita, você está com diabetes. Não, pessoal, não pode dizer isso. Não é assim, vocês não vão estar fazendo diagnóstico. É isso que eu quero dizer quando eu digo que não pode fazer diagnóstico de doenças lá. Você vai apenas avisar, orientar o cliente que, senhor, a sua glicemia está um pouco alterada. É bom você ir ao médico, fazer uma consulta para ver o que está acontecendo. Entendido? No caso, desses valores alterados, como eu disse, ir ao médico para verificar direitinho. Outra coisa muito importante é que nenhum medicamento pode ser trocado ou nenhum medicamento pode ser indicado. Você não é apto para indicar uma medicação para o paciente, para o cliente, ou para trocar uma medicação. Porque tem pessoas que vai fazer o seguinte. Por exemplo, um paciente hipertenso, aquele paciente que sofre de pressão alta, está tomando uma determinada medicação e está indo na sua farmácia todos os dias verificar. E todo dia você, como profissional, está vendo que está alta a pressão. E aí o paciente diz, não, eu estou tomando a medicação. Aí o que você não pode fazer é dizer, não, troque por essa outra medicação que vai baixar a sua pressão. E isso você não pode fazer. Você pode dizer ao paciente todos os dias que ele for lá na sua farmácia, dizer para ele que a sua pressão está alterada. E que é bom ele passar pelo médico para estar vendo, para estar fazendo uma avaliação. Entendido? Então, pessoal, não se preocupem assim, é muito procedimento, eu tenho que aprender rapidinho, como é que isso? Eu nunca estudei quase nada em relação à saúde, como é que eu vou aprender tudo isso de uma vez? É o seguinte, eu vou
falar de tudo um pouco, né? Quer dizer, da maioria dos procedimentos um pouco. E aí vai ter na farmácia um livro de procedimento operacional padrão. Que eu lembro que já falei numa aula sobre organização de farmácia, sobre esse livro que era necessário ter na farmácia. E o que é que vai ter esse livro? Vai ter como você vai realizar todas as etapas de um procedimento. Digamos, você vai fazer uma glicemia capilar. Qual o material necessário? Algodão, fita teste, glicosímetro. Como vai ser feito? Na sala, colocar o paciente, fazer a antisepsia do dedo, colocar luvas, enfim, vai descrever todo o procedimento, como vai ser tirada essa luva, onde vai ser jogada, onde vai ser jogada essa lanceta, enfim. Vai ser a receita de bolo, vai ser o passo a passo daquele procedimento, entendido? E aí você precisa de uma basezinha para saber por que é aquele procedimento, quais são os valores corretos, enfim, você vai ter que estudar. E aí nesse procedimento operacional padrão vai ter também sobre o uso dos EPIs que vocês vão utilizar para estar fazendo esses procedimentos. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre EPIs. Então, nessa farmácia também, ela tem que estar toda regulamentada por protocolos de Anvisa com relação ao gerenciamento dos resíduos de saúde. E o que é isso? Eu acabei de falar que, como faz o procedimento de saúde, ele vai ter locais de descarte desses materiais. Tem o caso a luva, a lanceta, ele vai direitinho dizer onde você vai colocar cada material, separadamente, entendido? O ambiente que você for fazer esse procedimento tem que oferecer segurança, conforto e privacidade para o cliente. Então, você também tem que oferecer isso para o cliente para que ele possa voltar de novo à sua farmácia. E aí eu coloquei aqui uma figurinha sobre o gerenciamento de resíduos em saúde, que foi a caixazinha Descartex, que é onde a gente despreza o material perfuro cortante. Toda vez que você fizer um procedimento, que tiver agulhas, que tiver vidro, tiver que corte, né, perfuro, que fure e corte, você precisa jogar dentro daquela caixinha. E aí também tem a separação disso, de alguns materiais. Tem os materiais de grupo A, que são um tipo, materiais de grupo B, que são outro tipo, materiais de grupo C e materiais do grupo D. Isso aí vai ter uma norma que regulamenta e diz quais são todos os materiais, separadamente, quais vão ser jogados em tal lixo, entendido? Igual quando a gente estuda no ensino fundamental, que tem aquela questão dos lixinhos, o vermelho, o azul, o amarelo, cada um vai ser jogado material lá dentro. Então, pessoal, os cuidados que um atendente de farmácia deve ter ao realizar um procedimento. A primeira coisa que nós temos todos, nós que trabalhamos na saúde, temos que fazer é o cuidado na lavagem das mãos. Então, a higienização das mãos é uma etapa essencial. Vocês devem estar vendo agora muito, né, falar em lavagem das mãos, porque a gente está no período de Covid, e aí essa lavagem das mãos é muito importante. Tem que estar mantendo essa mão todo o tempo lavado, né, com água e sabão, ou também, quando não é possível, quando a gente estiver no meio da rua, colocar, fazer antisepsia com álcool gel, que é o álcool 70. E aí, eu vou detalhar mais para frente como é que vai ser essa lavagem das mãos, porque você pensa que não é uma técnica, né? Lavar as mãos é muito fácil, só colocar um pouquinho de sabão e lavar. Não, para lavar as mãos existe uma técnica para essa lavagem, para que possa tirar todos os micro-organismos da sua mão, entendido? E aí também outro procedimento que o atendente de farmácia tem que fazer é fazer uso de EPIs. Como eu já falei, os EPIs são dados pela empresa que você trabalha e você tem que usar os EPIs. Para o quê? Para a sua segurança e para a segurança do paciente. Entendido isso? E agora eu vou falar sobre a higiene das mãos. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o uso de EPIs. As mãos, vai ter um vídeo mostrando como fazer essa técnica de higienização de forma correta, viu? Aqui tem os passos.
Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão. Qualquer sabão serve, não precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão, tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. E como é que eu faço isso? Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo, interna e externa. Só que eu lavo aqui a parte interna, quem sobrou? Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, porque quando eu lavei a palma das mãos ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então, a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. Movimentos circulares, lavando direito esta ponta. E depois da outra mão. Muito bem. Como é que eu faço agora? Porque essa torneira é automática, ela fechou. Quando for uma torneira dessa é fácil, eu faço isso aqui. Se não, eu vou ter que pegar na torneira agora para abrir e para fechar. Tem duas alternativas. Ou eu lavo bem a torneira da pia, ou se você não quiser lavar, o que você faz? Ainda com a mão ensaboada, eu pego isto aqui, olha, abro a torneira e eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada, eu vou jogar para a mão. Então o certo é pelo menos manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? E aí você enxuga a mão com papel, que é o ideal, né? E aí na hora de sair do banheiro, o que você faz? Você está com esse papel na mão, úmido, né? Você com o papel abre a maçaneta da porta e sai. Bactéria sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo do hospital, sorte de quem não pegou. Quando eu lavo as mãos ela morre, não aguenta o álcool, pra ela é terror. Quando eu lavo as mãos ela morre, não aguenta o álcool, pra ela é terror. Atrevida, poderosa, gosta de tocar o terror. Pesadelo do hospital, acabar com ela eu vou. Não importa por onde você passa, ela chega chegando em qualquer setor. Não importa por onde você passa, ela chega chegando em qualquer setor. Quando eu lavo as mãos ela morre, não aguenta o álcool, pra ela é terror. Quando eu lavo as mãos ela morre, não aguenta o álcool, pra ela é terror. E aí a gente também vai falar sobre o uso dos EPIs. Por que usar os EPIs? Porque os EPIs, os equipamentos de proteção individual, ele vai tanto
lhe proteger na hora do procedimento de saúde, como proteger também a outra pessoa, o cliente, entendido? São equipamentos que a gente utiliza para o nosso dia a dia, né, para realizar determinadas tarefas. Quais são esses? Eu vou só dizer para vocês quais são esses EPIs. Alguns EPIs que a gente usa para realizar essas atividades que eu falei. Luvas, jaleco, máscara, gorro, sapato fechado. E esses materiais são imprescindíveis, esses utensílios são imprescindíveis porque vai evitar com que você se contamine com algum resíduo ou algum sangue ou algum fluido do paciente. Digamos um exemplo de uma contaminação, por exemplo. Eu vou trabalhar e aí esqueço de calçar o sapato, calçar a sandália aberta, né? O que acontece? Quando eu for realizar uma administração de medicamentos, vou mexer com agulha, né? Aí eu vou administrar esse medicamento do paciente e eu posso estar correndo o risco daquela agulha, daquela seringa escorregar na minha mão e cair no meu pé e furar. Olha o tamanho do prejuízo. Esse profissional vai ter que fazer testagem para HIV, sífilis, hepatite, enfim, uma gama de exames para ver se não se contaminou. Porque se estivesse contaminado, ele vai fazer todo um tratamento. E, enfim, o que eu quero dizer é que o profissional tem que usar os EPIs para evitar esse tipo de acidente, que vai causar uma doença ou até um mal maior, entendido? Então, é importante que todo procedimento você use os EPIs, porque a empresa vai dar esses EPIs para você e aí você precisa fazer o uso desses EPIs para a sua proteção, também para a proteção do paciente. Então, aí voltamos um pouquinho para a utilização do sabão e do álcool para a higienização das mãos. Vou falar só um pouquinho para vocês. A gente tem que ter na farmácia o sabão, tem que ter uma pia, né? Sabão líquido de preferência, para estar lavando as mãos desses profissionais quando eles forem realizar algum procedimento e após algum procedimento. E também tem que ter disponível também o álcool 70 para muitos procedimentos e também para antisepsia da mão. Aí ele pergunta, sabonete ou álcool? Qual usar? Pessoal, se a mão tiver sujidade, o ideal é que vocês lavem as mãos bem lavadas e aí depois coloquem as luvas. Se não for possível a pia próxima e sua mão não tiver sujidade, você pode estar usando o álcool para antisepsia e aí depois colocar a luva. Outra diferença é que o sabonete vai tirar só a sujidade, ele não vai matar micro-organismo. Já o álcool 70 ele vai estar tendo o poder de estar matando os micro-organismos de uma flora transitória que a gente tem nas mãos. Entendido? Ou alguma bactéria que tenha, ou algum protozoário, enfim. Algum micro-organismo que esteja dentro das suas mãos. Entendido? E aí a gente passa agora para a anatomia. Por que é importante estudar um pouquinho de anatomia? Porque vocês vão realizar procedimentos que precisa saber em que região você está do corpo que vai fazer determinado procedimento. Tipo, se vai fazer uma administração, você tem que saber o que é uma região deltoide. Você vai ter uma região glúteo. Se você for fazer uma vacina, você vai ter que saber se a vacina é intramuscular ou se ela é subcutânea, em qual localização do corpo. Então, a anatomia é quem vai dizer isso para você. A palavra anatomia é derivada do grego anatome, que é ana atrás, e tome, corte no corpo humano, né? Ela é a ciência que estuda macro e microscopicamente constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então, a anatomia ela vai ficar responsável pela estrutura e desenvolvimento do corpo humano, e saber essas questões de partes e cortes do corpo humano, regiões. Entendido?
E aí por isso que você tem que saber um pouco de anatomia, para que você faça o procedimento de forma correta, não caia no erro, não cause prejuízo para o cliente. Porque um erro em um procedimento desse pode ser um prejuízo enorme. Tipo, se você errar o local de administração de uma medicação, você atingir um nervo aqui do braço ou um nervo aqui da região glútea, você pode deixar o paciente aleijado, secar uma parte do corpo do paciente, enfim. É um dano talvez de forma irreversível. Então, tomem todo cuidado quando for realizar esses procedimentos e estudem bastante. Entendido? E aí, vamos para os procedimentos. Falar sobre a verificação, aferição da glicemia capilar. Então, a principal forma de monitorar o diabetes é fazendo o controle da sua glicemia. O que é o controle? É manter a glicemia naquela meta instituída pela saúde. Não pode passar para alterar para cima e nem para baixo demais a glicemia, digamos. Tipo, uma hiperglicemia é uma alteração dessa glicemia, então ela está fora de parâmetro, é uma hiperglicemia, um aumento exagerado do açúcar no sangue. E quando é que acontece isso? É quando ela passa acima de 100. Então, é chamada de hiperglicemia. E aí, e também, além da hiperglicemia, pode ocorrer o efeito contrário. Pode haver a hipoglicemia, que é quando a glicemia vai abaixo, fica abaixo de 60. E o paciente vem a sentir alguns sintomas, como sudorese, tremores, fraqueza, e entre outros sintomas. E aí o paciente pode estar chegando à farmácia para verificar essa glicemia e você já vai identificando, né, se o paciente está com hipoglicemia, está com hiperglicemia, e qualquer alteração desse tipo você tem que encaminhar para um profissional de saúde. O teste de glicemia é uma excelente triagem, ou seja, de monitoramento, como eu já tinha dito. Glicemia não faz diagnóstico, ele faz o monitoramento da doença diabetes, entendido? Uma coisa importante para todos os procedimentos antes de iniciar, você deve explicar o paciente o procedimento. Se você for realizar a glicemia, olha, assim, eu vou dar só uma picadinha aqui no seu dedo, com a agulha, e vou retirar uma gotinha de sangue. Você verificar a pressão. Eu vou colocar isso aqui no seu braço e vou apertar, tá bom? Então você tem que explicar o que está fazendo a paciente e aí tem que dizer o valor, porque ele vai lá realmente para saber o valor. Tem profissionais que fazem o procedimento e não quer dizer ao paciente o valor. Então é importante que vocês estejam passando a informação para esses clientes. E aí vai ter um vídeo explicando como realizar uma glicemia capilar. Aqui está uma figura só demonstrando, mas vocês vão ver através do vídeo. Agora, com relação à verificação, à aferição da pressão arterial. Não é tirar a pressão é um termo errado, é verificar a pressão, aferir a pressão, entendido? E aí temos algumas orientações para quando esse paciente ou esse cliente chegar à farmácia para verificar essa pressão. Você vai fazer algumas perguntas para ele. O senhor estava caminhando? O senhor está com a bexiga cheia? O senhor ingeriu alguma bebida alcoólica, café nesses 30 minutos? O senhor fumou nesses 30 minutos? E aí deixar esse paciente em repouso pelo menos 5 minutos para que a pressão volte para o normal, entendido? E aí é que você vai verificar essa pressão. Como a verificação da glicemia, a aferição de pressão arterial, eu também vou estar mostrando através de um vídeo de um profissional realizando de forma correta
com aferição de pressão arterial. Entendido? E aí temos outro procedimento importante dentro das farmácias, que são a administração do medicamento. O que é isso, a administração do medicamento? Nós já vimos, né, os tipos de vias de administração, que tem a via interal e a via parenteral, que na via parenteral tinha aquelas intramuscular, subcutânea, endovenosa, tinha essas vias, né? E às vezes algumas dessas vias, e às vezes não, e algumas dessas vias são utilizadas para a realização de administração de medicamentos. Entendido? E aí na farmácia, pessoal, não é todos os medicamentos que vão poder ser administrados lá. Tem medicações que é somente nos hospitais que são realizadas. Outra coisa importante de frisar é que não faça injeções em paciente porque ele está pedindo, porque ele já tomou alguma vez ou porque você já fez alguma vez lá. Você só vai administrar medicamento nesse paciente quando ele trouxer a prescrição médica, dizendo o local, dizendo a medicação, enfim, toda a prescrição direitinha é que você vai administrar esse medicamento. E também são aqueles medicamentos permitidos ser feito dentro da farmácia. Outra coisa importante sobre a administração de medicamentos é que é vedado o armazenamento em farmácias e drogarias de medicamento cujas embalagens tenham sido violadas. Por que isso não pode acontecer? Porque se as embalagens for violada, ela perde a esterilidade, ela pode ter sido usada por outra pessoa e ser jogada ali dentro e aí pode contaminar a pessoa que for tomar essa medicação. Então, nada violado é legal, é vedado, né? Então, aqui é um profissional fazendo a administração do medicamento, está fazendo na via deltoide, né, intramuscular, na região deltoide, quer dizer, só corrigindo, a região deltoide e a via intramuscular, certo? E aí também tem tudo isso no livro de procedimento operacional padrão. Como aspirar, como realizar a técnica correta, tá bom? E aí, outro procedimento, outros serviços farmacêuticos disponibilizados é a inalação. E a inalação é muito simples, tem lá o aparelho, você pega a prescrição do paciente, conecta todos os tubos lá, a cânula, a máscara, coloca o medicamento lá prescrito que o médico pediu, e aí é só colocar no rosto do paciente. E cada paciente vai ter uma máscara específica. Se for uma criança, a máscara é de um tamanho. Se for de adulto, a máscara é do tamanho. E aí tem vários tipos de inaladores no mercado. Então, cada um vai ser colocado de um jeito. Após isso, quando você tiver preparado todo o material, você vai ter que explicar ao paciente quantos minutos ele vai passar na inalação, o que ele tem que fazer, porque geralmente o processo de inalação, você coloca todo o material e entrega, né? Depois a máscara, a pessoa segura a máscara, né? Para passar aqueles 10, 15 minutos de inalação. E aí, se o paciente for uma criança, você vai tentar tranquilizá-la, conversar com ela, dizer que não dói, que é para a saúde dela, enfim, tentar convencer essa criança de fazer essa inalação. Também vou colocar um vídeo falando sobre a inalação. Um vídeo explicando sobre o processo de inalação e aqui está uma imagem sobre ela. E por último, pessoal, porque tem vários outros, só porque eu só vou me reportar até esse aqui, perfuração do lobo auricular para a colocação de brincos. Que é isso? É aquele uso daquela pistola para furar a orelha. E aí ele diz assim, os brincos e as pistolas a serem oferecidos ao usuário devem ser regulamentados na Anvisa. Porque aquelas pistolas têm que estar esterilizadas, os brincos têm que estar esterilizados para que não ocorra contaminação desse material e ocorra contaminação do paciente.
A perfuração do lobo auricular deverá ser feita com um aparelho específico para esse fim. Sim, com a pistola, tem que ter um aparelhozinho que vai fazer aquela furada com toda a segurança. Então, você não pode dizer que tem um serviço, disponibilizar o serviço e aí fazer com agulhas. Pegar agulhas de qualquer tamanho, calibre e aí furar a orelha e dizer que está fazendo esse procedimento. É incorreto. Você só vai fazer essa perfuração se for com a pistola com o material adequado para esse fim. E aí os brincos devem ser conservados em condição que permita a manutenção da sua esterilidade. Porque tudo tem que estar estéril, pessoal. Porque para evitar a contaminação da pessoa. Já imaginou você ir fazer essa perfuração e aí o material está violado lá? Talvez alguém tenha ido fazer, não deu certo, e aí o profissional colocou ali dentro de novo para ser reaproveitado, e aí você pode estar se contaminando com o sangue dessa pessoa. Não poderão ser utilizadas agulhas para perfurar, e sim o aparelho em si, a pistola, tá certo? E aí está a colocação de brinco. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E o exercício vou passar no grupo, tá?